mais uma lição da Escola Sabatina, e nós temos o privilégio, eu e a Adelir, de estarmos juntos nessa noite, com permissão aqui da direção da Escola Sabatina, né? Cada um tem o seu manual da Escola Sabatina, que é um privilégio para nós, né? Nós temos as lições a cada 3 meses. Então nós temos condições de aprender muito, né? Ou tirar algumas dúvidas, né? Então esse é o privilégio que nós temos e a oportunidade que nos foi disponibilizada e nós passamos para vocês também através do nosso canal do YouTube. Boa noite, seja muito bem-vindo. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Convido a você para fazermos aí uma prece nesse momento, antes de começarmos aí a nossa recapitulação. Grandioso Deus, soberano Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui reunidos com o objetivo de estudar a lição da Escola Sabatina. Que o Senhor nos use aqui nesse momento, eu, o irmão Pérez, e use também as pessoas que vão ouvir essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus possa nos mostrar o caminho e que nós possamos continuar firmes nesse caminho até a volta de Jesus. Nós te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui uma certa dificuldade, porque vai chegando no final da lição, nós estamos na lição número 11. A gente já começa a sentir saudade, né, de tudo aquilo que aprendeu. Mas a lição vem trazendo alguns exemplos, né? Então, advertindo a todos nós, os já batizados e os que ainda serão, pois teremos uma cerimônia batismal como essa no próximo sábado aqui em nossa igreja. E assim poderemos participar todos juntos da Santa Ceia, que nos remete, ou melhor, nos lembra da ceia que teremos lá no céu, conforme Mateus 26, versos 26 a 29, onde a gente visualiza, assim, pela fé, aquela mesa enorme, e Jesus vai estar numa das pontas da mesa e vai ser como se a gente estivesse próximos de Jesus. E fala de coisas más também, né? Coisas ruins, mas isso é sobre atividades imorais que algumas vezes a gente comete, algumas vezes até sem perceber, ou porque a gente não conseguiu no momento trazer a informação mais precisa e a gente acaba divagando sobre outras coisas. Mas nós aprendemos aqui com Moisés, né, agora, e com o santuário. O que tem essa introdução no sábado, dia 4 de setembro, né, o início da nossa lição, sobre esse museu, né? Ali uma maior arquitetura, a maior maquete, né, a maquete arquitetônica de uma cidade em todo o mundo, representando todos os edifícios de Nova York. Imagine numa escala menor, mas ainda assim sendo a maior de todas. E daí no segundo parágrafo lá dele, o que fala sobre a partir do porém ali? Aqui diz que porém é apenas uma cópia, um modelo, uma representação de algo mais grandioso, mais profundo e mais complexo do que a própria maquete. Todas as maquetes e modelos são assim. Então, eles não são os originais, mas funcionam como símbolos dos originais. E essa semana nós vamos ver que as escrituras também são repletas de modelos, em miniaturas, de atividades e instituições que apontam para realidades celestiais. Nós vemos que no livro de Hebreus, que nós vamos estudar essa semana, mostra uma dessas realidades, no que se refere à questão bíblica do descanso. E a primeira pergunta ali, batizado em Moisés, né, uma visualização, como se fosse o que nós acabamos de ver na introdução, né, sobre uma maquete. Como é que a gente foi batizado em Moisés, né? E a gente lendo o 1 Coríntios 10, 1 a 11, a gente vê que Paulo
quis comunicar aos leitores em Coríntios quando se referiu a esse exemplo. O que Paulo estava dizendo, né? Então ele estava dizendo que ele tinha sido chamado, né, as introduções de Paulo são assim, e de 1 Coríntios, ela é bem mais abrangente, né? Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, quer dizer, aos separados em Cristo, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar o invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele parte para a ação de graças, dizendo a bondade de Deus, falando da bondade de Deus, e aí segue a exortação à unidade, para estarmos unidos, para estarmos juntos, né? E essa é uma das maneiras que a Igreja Adventista tem para nos colocar mais próximos uns dos outros, né? Na Santa Ceia e no batismo, né? Então, sempre dou graças, diz Paulo, a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em todas as palavras e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. O que Cristo fez, que você tem o prazer de imitar, né? De maneira que não nos falta nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim. Então, segue Paulo no verso 10, né? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos uma mesma coisa, que preguem o mesmo evangelho, que falem de uma forma correta, né? Que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe que há contendas entre vós. Pérez, eu queria comentar aqui, a lição fala batizando em Moisés. Lá no capítulo 10, versículo 1 de Coríntios, diz bem assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e permaneceram e pereceram pelas mordiduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que aquele povo que saiu lá do Egito, eles foram batizados. Quando eles passaram ali pelo Mar Vermelho, e Deus abriu o mar para eles passarem, eles foram batizados. Ali Paulo fala que quando a nuvem estava sobre eles, eles estavam sendo batizados. E esse batismo é um exemplo,
É um exemplo, foi um exemplo que a Bíblia mostrou de como as pessoas são batizadas, né? Nós vemos aqui que tem outros exemplos na Bíblia, né, Pérez? Nós vemos aqui a questão quando Deus pediu para Moisés construir o tabernáculo. Da onde, Pérez, que Moisés tirou exemplo? A Bíblia é bem clara, né, Adelir? E os nossos irmãos que já passaram por essa parte da Bíblia viram que Deus mostrou e disse que era para fazer conforme o que ele tinha visto, que Deus tinha mostrado para ele. Então, a perfeição, né? A perfeição e depois os materiais, quer dizer, Moisés não fez sozinho, né? Ele recebeu a ajuda dos demais, né? Tinha pessoas que Deus consagrou ali, pôs neles o espírito de construir ali, aqueles que trouxeram as peles, aquelas... Mas enfim, todo o material, né? Enfim, Pérez, aquilo que Moisés construiu, meus amados, era um exemplo, uma cópia, um tipo. Ou seja, aqui mais para frente na lição nós vamos ver que a questão é que o santuário terrestre, com seus rituais e procedimentos, era apenas um exemplo, um símbolo e modelo do que acontece aonde, Pérez? No santuário celestial. E Hebreus 8:5 deixa bem claro isso, né? Os quais ministram, quer dizer, os sacerdotes daquela época, os quais ministram em figura e sombras das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Amém. Então, queridos, nós vemos que o santuário terrestre era um modelo do celestial. Mas vamos continuar aqui a nossa lição. Pérez, rituais e sacrifícios. Eu vejo aqui que os símbolos do Antigo Testamento também estão ligados aos sacrifícios. Os símbolos do Antigo Testamento apontam para verdades do Novo Testamento. Nós vemos aqui, Pérez, que quando uma pessoa cometia um pecado, o que essa pessoa tinha que fazer, Pérez, para que o pecado dela fosse perdoado? Ela tinha que trazer um cordeirinho e fazer aquele ritual, né? Moisés fala nessa passagem de uma cordeira sendo sacrificada pelos pecados do transgressor, através do ritual no qual o animal morria no lugar do pecador. Já João Batista aponta para Jesus e diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João 1, verso 29. E 1 Pedro 1, 18 a 21, nos mostra que nós temos uma outra perspectiva da história do mundo antigo, onde os prisioneiros de guerra e os escravos costumavam ser libertos mediante pagamento. Quer dizer, aqui um sacrifício tinha que ser feito pelos pecados. E já tinha na história antes de Jesus vir, né? Os escravos tinham que conseguir a sua liberdade através de um pagamento, né? Então eles costumavam ser libertos mediante pagamento de um preço. Essa prática se tornou uma metáfora preferida no Novo Testamento para a salvação da humanidade feita por Deus mediante o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Queridos, quando a pessoa fazia aquele sacrifício, não era o sacrifício em si que perdoava o pecado dele. Porque o sangue daquele cordeiro não tinha poder para perdoar pecados. Aquele cordeiro, ele era um símbolo, era um tipo de um cordeiro que viria. E olha o que diz o livro de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse para quem? Para todos que estavam ali. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João, quando olha para Jesus,
reconhece Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e alerta as pessoas para esse Cordeiro. E 1 Pedro também, Pérez, 1 Pedro aqui, deixa eu achar aqui para a gente ler, 1,18. 1 Pedro 1,18 diz assim: sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. E o 21 diz assim: e por meio dele, de Jesus, tende fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, Pérez, nós vemos que quando aquele cordeirinho era apenas um símbolo, um exemplo do cordeiro verdadeiro que é Jesus. Então, queridos, os nossos pecados, eles são perdoados, e no Antigo Testamento também eram, não por aquele cordeiro, mas pelo sangue de Jesus. Continuamos, Pérez. O exemplo de descanso. Além dos exemplos que vimos, a ideia de tipos e símbolos também pode ser aplicada ao conceito bíblico de descanso. Vamos observar lá no livro de Hebreus, agora no Novo Testamento. Então, Hebreus 4, 1 a 11, e a parte que mais vai nos trazer informação aqui é do verso 3 em diante, que diz assim, do 2 em diante: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Quer dizer, uma maquetezinha ali do que iria acontecer, né? Então, para todas as pessoas, foi falado lá no Antigo Testamento, e agora eles estavam usando o que eles tinham de escritura até então, mas já anunciando as boas novas. Então, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Porém, nós que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Quer dizer, a tranquilidade e a paz que nós temos que ter mesmo diante das tribulações é porque Deus já tem tudo preparado, já tem tudo ordenado e já mostrou, já veio mostrando desde as primeiras palavras de Moisés no Pentateuco até agora no livro de Hebreus, no Novo Testamento. Então que existe um descanso. E a gente vê isso permeado em toda a Bíblia, né? E diz assim o verso 4, porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, o dia em que Deus terminou a criação e teve um tempo ali para conversar com Adão e Eva. E descansou Deus no dia 7º de toda a obra que fizera. Eu acho interessante, Pérez, que o sábado, ele é um exemplo de descanso na graça. Por quê? O verdadeiro descanso, queridos, quem nos dá é Deus. E esse descanso vem através da graça. Porque quando nós, seres humanos, olhamos para nós mesmos e vemos o quanto que nós somos pecadores e o quanto nós somos falhos, só há descanso em Jesus, queridos. E quando nós acreditamos que o sacrifício de Jesus lá no Calvário é capaz de perdoar o meu e o seu pecado, nós descansamos nele. E o sábado é um exemplo desse descanso. Porque a Bíblia diz que nós devemos trabalhar 6 dias, mas no 7º dia nós devemos descansar. E quando nós fazemos isso, nós estamos aceitando que Deus é o nosso Criador, que Deus é o nosso Salvador, que Deus é o nosso mantenedor, e nós estamos descansando no Senhor.
Então, queridos, o sábado ele é também um exemplo de descanso. O verso 5 do capítulo 4 ainda segue, né? Dizendo assim, e novamente no mesmo lugar, quer dizer, não entrarão no meu descanso. Da mesma forma, né? O verso 6 diz assim, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. E de novo, o verso 7 diz, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, quer dizer, lá no Monte Sinai. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E o verso 8, muito importante para nós também, e essa lição traz, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. E o verso 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Por que Deus descansou? Né? Será que ele estava cansado, Adelir? Não, Pérez, ele não estava cansado e ele descansou para nos dar um exemplo. Você imagina, queridos, que Deus, quando ele criou o planeta, ele criou o dia 7º. E lá em Êxodo 20 nós descobrimos que o dia 7º é o sábado. E Deus criou esse sábado para ter uma comunhão com o ser humano, Pérez. Ele queria estar próximo do ser humano. E tanto é que antes de Moisés construir o tabernáculo, Deus falou assim para Moisés, construa um tabernáculo que eu quero habitar no meio do povo. Quero estar junto. Eu quero estar junto. Então, Deus, quando nós descansamos, meus queridos, no sábado, nós estamos reconhecendo o nosso Deus. E nós estamos dizendo, Senhor, eu quero estar na sua presença. E Deus quer estar conosco, Pérez. Mas vamos continuar, Pérez? Não endureçam o coração, né? Que advertência é dada em Hebreus 4. Então acabamos de ler, né, e comentar em Salmos 95, verso 8 a 11, ele também repete, que é para a gente ter consciência. Nós temos informações muito precisas na Bíblia, que tem uma maquete no tempo, né, para que a gente tenha consciência de guardar o sábado, de ter o sábado como um memorial da criação, como ter esse privilégio de poder entrar no descanso de Deus. E nós precisamos entender que esse relato, né, de Hebreus 4 a 7, e depois Salmo 95, verso 11, no contexto da infidelidade dos israelitas, nós já comentamos bastante e lemos, né, mas a infidelidade dos israelitas e do fracasso deles em entrar no descanso de Deus, que Deus desejava para eles, trouxe complicações, né? O Salmo 95, verso 8 a 11, relaciona a experiência no deserto com o descanso de Deus, incluindo o juramento divino de que os infiéis não entrariam no descanso, originalmente associado à terra prometida naquela época. E agora nós temos alguns adventistas do sétimo dia creem, como eu, que nós estamos entrando no sétimo milênio, né? Além do descanso da terra que era colocado, e a gente vê isso pela Bíblia, nós temos tem bem claro na minha mente que fechando os 7.000 anos e com tudo que está acontecendo, o nosso descanso, o sétimo milênio, vai ser lá no céu. Então nós temos muita informação sobre isso, né? E aqui diz, entretanto, eles não entraram no descanso de Deus, o que corresponde à ideia de que muitos não experimentaram a realidade da salvação. Não confiaram, não acreditaram em Jesus, porque sua falta de fé foi manifesta por uma flagrante desobediência. Mesmo que o descanso estivesse associado à terra, ela incluía mais do que apenas o local em que o povo vivia. Eu acho interessante que em Hebreus 4:6 sugere que aqueles que tinham ouvido a promessa divina do verdadeiro descanso não entraram nele, por causa da desobediência. Quando desobedecemos ao Senhor, Pérez,
não conseguimos descansar nele. Vivemos em angústia. A lição diz que, entretanto, temos uma advertência e um apelo ao povo de Deus para que não repita os erros de seus antepassados, de não confiarem em Deus e na salvação que Ele tinha para todos. Faltou confiança, o que os impediria de entrar no descanso encontrado somente na salvação que Deus nos oferece. Então, Pérez, nós só vamos conseguir descansar quando nós conseguirmos entender que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando nós confessamos que Jesus é o nosso Deus, quando nós acreditamos nele e colocamos essa crença, né, através dos nossos atos, através das nossas atitudes, né, nós refletimos, né, Jesus às pessoas. E nós descansamos em Deus e temos a certeza que todos nós que aceitamos Jesus como Salvador e procuramos andar conforme a sua vontade, nós vamos entrar no descanso de Deus. Vamos para a última? Conquistando uma cidade celestial. Aí nos remete a Gálatas e pede que a gente observe as características do povo da aliança após a cruz. Quer dizer, até a cruz ali havia gregos, havia escravos, né? E o que diz lá em Gálatas, né? Deixa eu ler aqui para nós, Pérez. Então, Gálatas 3, 26 a 29. Vamos ler aqui, Gálatas 3, 26 a 29. A 29. Pois todos vós sois filhos de Deus. Amém. Mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestiste. De Cristo vos revestiste. De sorte, não poder haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, Pérez, nós vemos aqui que todos nós somos filhos de Deus, né? Na verdade, todos nós somos iguais perante Deus, né? Para Deus. Então, não importa se é homem ou mulher, não há distinção nem de raça, nem de cor, nem de sexo. E o capítulo 4 de Hebreus vem enfatizar o sétimo dia, o descanso sabático, ao contrário de alguns intérpretes, né, que usam essas passagens bíblicas para dizer que Deus por aquelas mudanças, né, que houve aí, dizendo que o domingo, por causa de Jesus, aquela coisa toda, essas pessoas realmente elas não conseguem entender, não deixam Deus atuar na vida delas, não deixam o Espírito Santo falar com elas e mostrar que por Jesus ter ressuscitado no domingo, é um ponto para que se mude a lei, né, do Pai, vamos dizer assim. Queridos, o descanso sabático que permanece para o povo de Deus, ecoando seu descanso no primeiro sábado da história da terra, significa que podemos cessar nossas próprias obras e confiar nele para cumprir sua promessa de salvação por nós. Pérez, para concluir, eu gostaria de ler aqui para vocês, queridos, o que está lá na parte de sexta-feira. Diz assim, ó: nem sempre estamos dispostos a ir a Jesus com nossas provações e dificuldades. Às vezes, derramamos angústias em ouvidos humanos, contamos aflições àqueles que não podem nos ajudar e deixamos de confiar tudo a Jesus, que é capaz de transformar
caminhos dolorosos em caminhos de alegria e paz. A abnegação concede glória e vitória à cruz. As promessas de Deus são muito preciosas. Devemos estudar sua palavra se quisermos conhecer sua vontade. As palavras de inspiração e cuidadosamente estudadas e obedecidas na prática conduzirão nossos pés por um caminho plano, onde podemos caminhar sem tropeçar. Se todos os ministros, aqui diz assim, se todos os ministros e povo levassem seus fardos e perplexidades a Jesus, que está esperando para recebê-los e para dar-lhes paz e descanso. Ele jamais abandonará aqueles que depositam sua confiança nele. Está escrito lá no livro Sinais dos Tempos, da senhora Ellen White. Pérez, considerações finais aí para a gente encerrar. Olha, não tem como, a partir de hoje, você que tem esse manual da Escola Sabatina, nossa lição da Escola Sabatina, não ter o cuidado especial de guardar o sábado. Então, que nós possamos nos firmar nessa verdade, não que o sábado vai nos salvar, a guarda do sábado vai salvar as pessoas, porque tem pessoas, e a gente leu isso aí em Ellen White e em outras situações, né, essa nossa irmã, dos primórdios da igreja, que tem pessoas que vai ouvir a mensagem agora no final, né? Elas estão acompanhando, elas sabem algumas coisas, mas por algum motivo não estão guardando. Então vai haver ali, elas vão começar a ver essas situações que está prestes a ocorrer aí com o mundo. E esse mundo que está indo de mal a pior vai fazer com que as pessoas lembrem das palavras escritas na Bíblia e esse reforço que Deus deu, que Deus nos presenteou através da nossa irmã White, né? É um privilégio saber que tem pessoas que vão se salvar, que estão em outras igrejas. E tem alguns de nós que aqui estamos, quem sabe, eu e a Adelir falando hoje, alguma coisa acontece e nos tira desse caminho, mas Deus tem o propósito de salvar todas as pessoas. Realmente, essa maravilhosa bênção. Então está tudo aí para a gente seguir o caminho certo. Só não seguimos se nós desobedecermos, como houve a explicação na lição. Queridos, eu gostei muito dessa parte de sexta-feira que eu li para vocês. Queridos, muitas vezes nós ficamos, nós temos até um culto especial aqui de quarta-feira, onde nós fazemos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Mas esse texto é bem claro em dizer que nós devemos colocar as nossas dificuldades para Jesus. Muitas vezes não vai adiantar eu contar a minha dificuldade aqui para o Pérez, ou ele contar a sua para mim. Esse texto fala que nós devemos colocar as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas dores, as nossas alegrias, tudo a Jesus e descansarmos nele. Aí nós vamos encontrar o verdadeiro descanso. Amém. Oremos, Pérez, pode fazer a oração? Obrigado, meu Deus, meu Pai, pela essa bênção que é termos a lição da Escola Sabatina. Podemos estudar a sua palavra através desse manual que é preparado pela Casa Publicadora Brasileira, que é uma imprensa da Igreja Adventista. Que nós possamos saber usar esse material, que tenhamos sempre em mão para fazer a nossa devoção matinal e cuidar do dia a dia. Continua nos abençoando das formas que tem feito, desde o dia em que nascemos até aqui. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a você. Até a próxima semana. Que você possa descansar em Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Amém.